Minha cara, minha nobre família conquistense. Esse ano de 2025 seria o ano, se vivo estivesse, do centenário de José Pedral Sampaio, que nasceu nessa terra no dia 12 de setembro de 1925. Esse menino, Pedral, assim que ele gostava de ser chamado, ele passou grande parte da sua infância e da sua adolescência na cidade de Santo Antônio de Jesus, onde ele gostava demais do seu avô paterno. Bom, concluiu o curso de engenharia em 1949, praticamente junto com quase todos aqueles que se tornariam os políticos da Bahia, como Valdir Pires, Fernando Dantas Alves, João Duval Carneiro, Antônio Carlos Magalhães, enfim, toda aquela turma que compunha a Universidade Federal da Bahia. Pedral na Escola Politécnica da Bahia, no curso de engenharia. Bom, ele terminou o seu curso em 49 e iria receber uma bolsa de estudos para passar 2 anos nos Estados Unidos com tudo pago, mas preferiu voltar para a Vitória da Conquista. Apesar de ter passado grande parte da sua infância e adolescência na cidade de Santo Antônio de Jesus, ele passou num concurso de uma coisa que chamava CESP, que na verdade era uma fundação de saúde da Bahia, coisa nesse sentido. E ele vindo para a Vitória da Conquista, sentia a necessidade daquela provinciana cidade, que era nossa terra à época, de água. E como engenheiro que era, ele visitou uma fazenda do senhor Leonídio Oliveira, lá na cidade de Barra do Choça, que à época pertencia à Vitória da Conquista, era apenas um distrito de Vitória da Conquista. E lá ele simplesmente identificou o local onde todas as barragens que abastecem Vitória da Conquista estão localizadas. Uma em fase de construção, que é a barragem do Catulé. Bom, diante disso, ele estava ali preocupado com a questão da água. Já era um pensamento político. Eu estou fazendo essa ressalva aqui, contando já que a Prefeitura de Vitória da Conquista está preparando festejos para consagrar essa data memorável do maior líder político de Vitória da Conquista. E eu quero aproveitar e pedir a você que se inscreva no nosso canal. Existe uma maneira mais fácil de se inscrever no nosso canal, se você colocar, quando você abre o canal do YouTube, você coloca lá, @paulo5735, esse P de Paulo maiúsculo. Aí eu vou aparecer com o meu chapelão tradicional e você vai simplesmente apertar no botão inscrever-se, estará inscrito no canal e aguardar só um pouquinho até a abertura das notificações, que vem assim um sino de igreja, notificações. Aí vem lá todas, algumas e tal, você aperta em todas e vai receber o nosso vídeo automaticamente encaminhado pelo YouTube. Pelo menos essa é a promessa que tem a plataforma de fazê-lo. Bom, eu quero colocar essas coisas porque todos os livros escritos em Vitória da Conquista sobre Pedral e também o livro A Nuvem, de Sebastião Neri, relata alguma coisa de Pedral, cada um no seu tempo, mas, na verdade, são livros incompletos. Eu não estou aqui estabelecendo nenhuma crítica a quem os escreveu, como Dilson Ribeiro, que era primo de José Pedral e muito amigo, foi até seu secretário, mas era um livro que faltava muita coisa. Até brinquei com Dilson sobre isso. Ele falou, você queria que eu contasse tudo? Eu falei, não, é só porque o livro não está... Bom, tudo
Tudo bem. Meu querido amigo Jeremias Macário, que fez, na minha visão, no livro sobre a conquista caçada, ele relata muito bem a história de Pedral, mas evidentemente, como ele tinha que completar com outros membros, saiu tudo baseado nas entrevistas que ele fez com Pedral. E muita coisa ficou faltando. Ele não teria obrigação, não sendo de Vitória da Conquista, por exemplo, de saber de tudo. Tem também o livro do professor Durval Menezes, que é um livro que fala de Pedral, mas também com muitas lacunas. Evidentemente, até porque o próprio Durval falou que escreveu o livro sem conversar com Pedral, e o próprio Pedral me reportou tal coisa. Bom, diante disso, tem também um livro do professor Bellarmino, que é um livro mais técnico de todos, mas ele não fala especificamente de Pedral, mas é um livro que consta no livro alguns documentos da história de Pedral. E evidentemente que em Vitória da Conquista vai saber mais de Pedral um cidadão chamado Rui Herman Medeiros, né? Que inclusive Pedral foi que construiu aquele novo escritório de Rui Medeiros, e lá tem uma parte romântica de Pedral, que foi um desenho de uma rosa em vidro, feito por Pedral. Bom, diante disso, eu quero dizer e agradecer aos 4 colegas jornalistas que me pediram, né, para participar de um livro sobre Pedral, escrito algumas coisas, mas que, na verdade, eu, apesar de ter conversado com Pedral em 1999 sobre essa possibilidade do livro, mas essa conversa não foi por iniciativa minha, mas sim por iniciativa dele, ainda ali na construtora Prumo, na Siqueira Campos. Ele me ligou e me chamou para ir até lá e me falou sobre isso. Eu fiquei extremamente lisonjeado, mas eu até brinquei com ele, falei, eu gostaria que você disputasse a eleição no ano 2000. E ele não queria saber. Ele disse, não, deixa mais um tempo. Eu falei, rapaz, você não vai viver a vida toda. Ele disse, rapaz, eu tenho uma tia que tem 103 anos. Bom, o fato que combinamos que no futuro poderíamos fazer, mas eu nunca tive a ideia, a vontade de escrever um livro assim, personalizando. Eu preferia muito os conselhos dados pelo meu querido amigo Elias Dourado, que sempre achou que eu deveria escrever a história política contemporânea de Vitória da Conquista. E não especificamente Raul, Pedral, Coriolano Salles e tal. Eu achei muito mais agradável isso, até porque eu não sei se eu comentei com ele, eu disse assim, rapaz, eu tenho um livro provisório que o título seria Do Outro Lado do Palanque, ou Atrás do Palanque. Porque eu sempre prestei atenção, meus caros e minhas caras de Vitória da Conquista, do que se falava nos comícios, tanto da esquerda como à direita. Eu assistia praticamente a todos. E eu esnobava pela memória boa que ainda tenho, e eu conseguia me lembrar de absolutamente, 80% do que era falado ali. Principalmente para quem tivesse um discurso bom que Pedral nunca teve. Eu disse, inclusive, isso a ele. Não entendo porque você tem tanto voto, que seu discurso é fraco. Gilberto Quadros discursava melhor, Djalma Nobre melhor,
né? Mas ele tinha o carisma que ele sempre teve de ser voltado para o povo. Então, a conotação política que é dada a Pedral é de comunista, sim. Quem diz que Pedral não é comunista porque não conhece a história de Pedral e muito menos o Pedral. Pedral era marxista. E ele chegou a expressar isso diante de um colega meu, jornalista Fábio Sena. A mesma coisa ele disse a Sebastião Neri, e Sebastião Neri já sabia disso. Provavelmente disse essa mesma coisa a Giorlando Lima, que trabalhou com ele, inclusive. Agora, qual ideia que alguém tem de dizer que Pedral não é um comunista? Primeiro porque, na época da formação estudantil de Pedral, ser comunista não era pecado. Hoje, a ignorância acha que se o cidadão é comunista, ele é um bicho, como no passado em Vitória da Conquista, depois que houve o golpe dado por Getúlio Vargas, em 1937, que o cidadão que era de linha ideológica comunista passou a ser visto pela maioria da sociedade brasileira, e notadamente a Igreja Católica, a Igreja Adventista e a Batista, que aí pintavam essas pessoas como pessoas que queriam fazer o mal. Tudo que é desconhecido é perigoso para quem é ignorante, né? E quando eu estou chamando de ignorante, estou chamando de burro. As pessoas não conhecem, então a tendência é ter medo. Bom, então, corrigindo isso, quero dizer que o livro escrito por Bellarmino, que não é especificamente Pedral, mas que trata da política de Vitória da Conquista, é o livro mais documentado que tem da história de Vitória da Conquista, né? Pelo menos dos que eu li até hoje. Bom, dizendo isso, a gente acompanhou alguma coisa dele. Houve um período que eu não acompanhei, por exemplo, em 1982, eu não participei de absolutamente nada da política de Vitória da Conquista, por dois motivos. Primeiro, porque eu morava em Salvador. E no mês de abril de 82, eu fui para Recife fazer um curso pela empresa que eu trabalhava, que era a empresa de Correios e Telégrafos, e tive que deixar os meus estudos na Universidade Federal da Bahia parado, porque eu tinha que decidir, ou estudava ou trabalhava. Daí eu voltei de Recife no mês de maio ou junho, coisa assim. Só que no mês de junho, no final de junho para julho, eu já estava em Belo Horizonte. E a única coisa que eu podia fazer em Belo Horizonte era assistir comício de Júnia Marise e Vera Coutinho. Não sei porquê, eram essas duas mulheres, faziam comício, uma era candidata a deputada estadual e outra deputada federal, e eu ia para lá, para esses comícios, com o compromisso de antes da meia-noite estar de volta ao centro de treinamento Comandante Gurjão Neto. Nós não podíamos passar da meia-noite, porque se desse meia-noite e você não estivesse dentro do centro de treinamento, você não dormia lá. Podia dormir na rua, umas 7 horas da manhã você tinha que estar lá para tomar café e ir para a aula. Bom, então eu não sabia nada de Vitória da Conquista, assim, a rigor. Naquele tempo você se informava através de carta, né? Telefone era orelhão e era uma mão de obra danada. Vocês se lembram como era? Até que o meu chefe, Paulo Tasmo, muito maluco, escreveu uma carta para mim, né? Dizendo que eu já tinha sido selecionado para um outro curso, que era o curso de técnico. Falei, pô, não é o terceiro? Ah, mas está aqui, você faz se quiser e tal. Como é que eu não ia fazer se era mais dinheiro? E aí ele chegou e escreveu assim, olha, o vice-governador da Bahia é da sua cidade, mas não disse quem era. Também eu acho que ele não sabia, e eu fiquei sem saber durante muito tempo quem era esse candidato que foi Edivaldo Flores. Portanto,
naquele período, a chapa era completa de vereador a governador, né? Então, eu não votei Vitória da Conquista. Então, não participei. Então, foi o lapso que teve, foi esse. Eu fui para Salvador no final de 78 e só retornei final de 1983. Bom, a partir daí, e desde antes também, nos anos 70, eu era um rato de comício. Assistia a todos que podia, principalmente porque eu não trabalhava ainda, então tinha tempo para tudo isso. E com isso eu acabei conhecendo alguma coisa, e eu prestava muita atenção em todas as falas. Onde tivesse uma reunião política, lá eu estava. Então, diante disso, eu acredito que por isso também Elias Dourado acha que e ele sempre me cobra, eu nunca tive tempo de me dedicar a esse livro. Porque para se escrever um livro, você tem que parar o que está fazendo. Se você tentar escrever um livro fazendo outras coisas e tendo que correr para ganhar o pão de cada dia, esse livro vai demorar para sair. E também uma série de coisas que o tempo vai passando e tal, e você vai acumulando o que sabe e tal. Meu querido amigo Luiz Fernandes, de saudosa memória, me pediu para gravar algumas coisas e eu fiz algumas gravações porque ele disse que ele iria desenhar o livro sobre a história contemporânea de Vitória da Conquista. Eu comecei a gravar, como outros colegas também já me disseram, não, vai falando, vai gravando e vai guardando e tal. Eu fiz algumas coisas, mas eu não tenho nem isso que eu gravei. Mas muita coisa eu me lembro ainda. Mas também não estou com nenhuma disposição para fazer livro nenhum. Eu só queria colocar essas correções para dizer o seguinte: ele dedicou muita coisa, muita consideração a mim. Haja vista, por exemplo, que quando ele completou 80 anos, ele foi assediado por amigos deles, pelo radialista Ezen Guzmão, que queria o Pedral lá no microfone da rádio Cidade. Naquela época, eu acredito que estava em cadeia com a Rádio Brasil. E o Pedral foi taxativo. Não, aos 80 anos eu vou para o programa de Paulo Nunes. E ele, que costumava me ligar às 6h30 da manhã, eu vou até contar uma historinha folclórica aqui a respeito disso. Nesse dia, eu que tive que ligar para ele, porque eu levei até a TV Cabralha para participar do programa de Deusdete Dias e Humberto Pinheiro. E fiquei com ele praticamente até a hora do meio-dia, no nosso programa na Rádio Clube, e depois o deixei em casa. Não almocei lá. Enfim, foi isso que aconteceu. Na Rádio Cidade com Ezen Guzmão, Ezen teve que se contentar em entrevistar Sebastião Castro, Humberto Flores e o Birajara Brito, amigos de Pedral, e lá falaram sobre Pedral. Mas Pedral mesmo estava no nosso programa Tribuna Livre. Bom, daí em diante, nós continuamos conversando e tal, né? E teve um jantar na casa de Pedral que ele ligou para mim e disse assim: Negão, seu colega lá da Rádio Clube se autoconvidou para um jantar aqui na minha casa. E eu estou desconfiado que vocês não se dão, né? Falei, não, pelo contrário, ele não está falando mais comigo, mas isso é coisa normal, mas nós sempre fomos amigos. Ele falou assim, eu estou constrangido, mas eu gostaria de saber o seguinte, você é que não pode faltar aqui em casa. E eu quero que você venha. Não tem problema nenhum. Eu vou.
Se ele não fala comigo, eu não falo com ele. A casa de Pedral é enorme. E aí teve esse jantar que José Carlos da Almeida bateu as fotografias e ficou fazendo lambança para juntar o Ezen comigo. E tem foto do lado dele, Dilson Ribeiro do lado, Pedral do outro, o Agnes do outro, aqueles convidados que o Pedral levou até ali. Mas a gente já conversava algumas coisas, mas a partir dali a amizade foi ficando melhor, né? Onde ele já preparava planta para mim, né? Ele gostava de fazer muda. Até o dia que a gente foi lá, o pedido dele foi comigo, para a gente contar os carros que passavam ali, por trás do Distrito Industrial, por dentro dos Imborés, em direção a Caetanos, que é uma coisa na cabeça dele, que ali deveria ser uma estrada, né? E ele anotando lá o negócio a quantidade de caminhão, carro, essa coisa toda. E que hoje o governador da Bahia vai fazer essa estrada, mas vai começar lá em José Gonçalves, utilizando uma parte da Rio Bahia. E ele não era favorável a isso. Ele queria começar pelo Distrito Industrial dos Imborés. E a gente sempre conversando, e livros que ele não me emprestava. Ele tinha um problema com o negócio de emprestar livro, mas ele me dava um livro para ler na casa dele. Ele tinha um livro sobre João Goulart enorme, né? E eu ficava lendo esse livro lá enquanto ele dormia. Lá, vou dormir, chamava a menina que trabalhava lá, faz ali aquele suco daquela frutinha vermelha que Paulo gosta. Eu nem sabia que eu gostava, era acerola, enquanto ele ia dormir. Mas ele não permitia que eu fosse embora, eu ficava lendo. Aí ele gostava de discutir livro comigo, livro sobre a China, sobre o Vietnã, né? Alguma coisa sobre a Rússia. Então, um homem desse era todo voltado ao comunismo. Nunca foi de centro. Nunca foi de direita. Sempre foi decidido um homem de esquerda. Agora, no exercício da política, você não precisa ser inimigo das pessoas que são de direita. E mesmo porque isso em Vitória da Conquista era impossível. Porque as famílias viviam juntas, da cidade minúscula como Vitória da Conquista. Então, como é que você ia ficar separado, fazer essa confusão que esses bolsonaristas fazem hoje? E tanta prova que Pedral era um homem de esquerda, que ele me contou que ele construiu o SEASA para dar um ganho de vida às pessoas para venderem, como ele falava, o machixe, o andu, que era exatamente para aquelas pessoas que não tinham qualificação e também tinha falta de emprego na cidade, pudesse ganhar alguma coisa para levar para casa. Isso não é pensamento de direita, gente. Isso é pensamento de comuna. E esse era o José Pedral. Mais adiante, eu já falei tanta coisa dele, prometo que farei outros vídeos, até a data das comemorações dele, no dia 12 de setembro, eu acredito, que Vitória da Conquista fará essa festa, para dizer isso a você. Porque muita coisa, eu não vou dizer que eu não sei não, porque tem muita coisa que ele me contou e que ele não disse a ninguém. Algumas, inclusive, vocês vão ficar sem saber. Inclusive, a relação entre ele e o tenente Pedro Nunes, meu pai. Tem uma pessoa aqui em Vitória da Conquista que é doida para saber o que aconteceu entre Pedro Nunes e Pedral. Nunca vai saber. Entendeu? Eu sei que em Vitória da Conquista tem talvez 4 ou 5 pessoas que saibam disso, mas ninguém vai saber, porque eu não vou contar. Mas eu vou contar algumas coisas que ele me falou,
e que não está em livro nenhum, porque ele não se abria para ninguém. Mas eu vou contar uma coisa aqui, porque ele não falou só para mim, ele falou para mim, não, para Fábio Sena e para mim, quando ele disse o seguinte, ele falou que Elomar Figueira é um arquiteto medíocre, mas que é um compositor da melhor qualidade. E aí confessou para a gente o quê? Que ele tinha um problema com Elomar Figueira. E eu falei, pô, pelo amor de Deus, me conta o quê? Ele falou, não vou falar para ninguém. Né? Eu comentei isso com o Oliveira Andrade, o Oliveira veio com uma conversa lá, mas o Oliveira também não sabe o que é. E nós vamos morrer sem saber, porque ele não contou. Para quem ele teria contado isso? Muita gente que conhece a história de Pedral já morreu, como Fernando Dantas Alves, Hugo de Castro Lima, né? Orlando Leite, José Lacerda, João Ildefonso. Vivo, tem Anfilófilo, não sei se Anfilófilo sabe a esse respeito, também acho que não é nada tão importante, mas foi uma coisa que ele disse que não falaria para ninguém. Ponto. E basta.